Olá, boa tarde, amigos e amigas ligados junto com a gente na TV O Farol do Sul. Agora, pontualmente, 1h, está no ar o Informe Região desta quinta-feira, 28 de agosto. Sempre um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos dar aquela espiada lá fora? Aí está, imagens da Henrique Pancada aqui em Rio Grande. Dia meio nublado hoje, 1h o sol aparece e daqui a pouco se esconde entre as nuvens, aí aparece de novo, quando tu vai ver, já sumiu. E assim está sendo a quinta-feira na Noiva do Mar, o sol brincando de esconde-esconde com a gente. Em Rio Grande, os termômetros marcam 19 graus neste momento. Daqui a pouco, a previsão do tempo para todas as cidades da nossa região de cobertura. Na edição de hoje, o Ministério Público realiza operação na penitenciária de Rio Grande para combater o tráfico de drogas dentro do presídio. E ainda, uma mulher é presa na BR-392 transportando uma arma de alto poder de fogo. Já já você vai ver que armamento ela levava dentro do carro. Este e outros assuntos a partir de agora, ao vivo em sinal aberto para Rio Grande e região e também no nosso canal no YouTube. O Ministério Público do Rio Grande do Sul deflagrou hoje pela manhã a Operação Rescaldo. A ação foi realizada nos presídios de Rio Grande e Caxias do Sul para combater o tráfico de drogas dentro das casas prisionais. Tanto em Rio Grande como em Caxias do Sul, o foco da operação foi retirar de dentro dos presídios materiais ilícitos, como drogas e celulares. A ação faz parte de uma investigação que apura a corrupção de agentes públicos e a atuação de facções criminosas nas cadeias. Hoje, o objetivo dessa atuação é robustecer a prova no que se refere aos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. A operação foi desencadeada após um policial penal ter sido preso preventivamente na semana passada na Serra Gaúcha. O agente foi flagrado com drogas, celulares e R$18 mil. Tudo isso dentro da unidade prisional de Caxias do Sul. Segundo o Ministério Público, os materiais apreendidos na operação de hoje serão analisados pelo Núcleo de Inteligência para buscar identificar outros envolvidos e ampliar o cerco contra o tráfico e a corrupção dentro das prisões. A operação foi coordenada pelo GAECO da Serra e contou com o apoio da Polícia Penal, do Grupo de Intervenção Rápida, das delegacias regionais, além da Corregedoria do Sistema Prisional. Uma mulher foi presa por porte ilegal de arma de fogo em Rio Grande, mas não era qualquer arminha não, era um fuzil. O Diogo Lackerman nos traz os detalhes. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde para você de casa. A prisão foi ontem à noite na BR-392, próxima à Vila da Quinta. Os policiais abordaram o carro que a mulher dirigia e dentro do veículo encontraram um fuzil calibre 7,62. Como você disse, Guilherme, não é qualquer arminha não, é um armamento pesado. Para você ter uma ideia da potência, no Rio de Janeiro esse armamento já foi utilizado inclusive para derrubar helicópteros da polícia. Não é que seja feito para isso, mas dependendo do disparo, pode obrigar a aeronave a pousar. É um fuzil de uso militar, utilizado por exércitos em vários países e também pelo crime organizado. Além do armamento, os policiais encontraram 127 munições do mesmo calibre e 2 carregadores de fuzil. Segundo a Polícia Civil, ela não tinha antecedentes criminais. A mulher de 27 anos foi presa em flagrante e levada para a delegacia junto com o material apreendido. Essa prisão foi resultado de uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal com a DRACO, que é a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. A operação vem sendo desenvolvida desde julho e, além dessa abordagem na BR, cumpriu 7 mandados judiciais nas cidades de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. Guilherme. Ok, obrigado, Diogo. Começa hoje mais uma Feira do Livro da FURG. O evento, que neste ano chega à sua 50ª edição, acontece pela primeira vez dentro da universidade. Será no Campus Carreiros, próximo ao Cidec Sul. A abertura oficial está marcada para logo mais às 7 horas da noite, com a apresentação musical dos grupos Sonora Fauna e Bando Coirana. Mas, a partir das 6 da tarde, o espaço já estará aberto aos visitantes. Na sexta, sábado e domingo, a feira funciona a partir das 2 horas da tarde.
Já na segunda, terça e quarta, a abertura é mais cedo, às 9 horas da manhã. Em todos os dias, o encerramento é sempre às 10 horas da noite. A Feira do Livro segue até o dia 3 de setembro, com 11 bancas participantes. A entrada é gratuita. A quinta-feira é de sol na maioria das cidades da área de cobertura da TV O Farol do Sul. Nos termômetros, máxima de 23 graus em Dom Pedrito. A cidade também registra a temperatura mínima, com 11 graus. Amanhã, sexta-feira, o tempo segue firme na maioria das cidades. Camaquã deverá ter pancadas de chuva ao longo do dia. Nos termômetros, máxima de 24 graus em Dom Pedrito. A cidade também registra a temperatura mínima, com 13 graus. 1h06. Lembrando que o Informe Região tem um número para você falar direto com a gente. É esse que vai aparecer na tela. 3231-2320. Repetindo, 3231-2320. É o WhatsApp, mas também recebe ligação. Pode mandar sua sugestão de reportagem, pode mostrar o problema do seu bairro, cobrar solução, enviar foto, vídeo. O Informe Região é feito com a sua participação. Então, não perde tempo. 3231-2320. Fala com a gente, porque aqui a sua voz tem vez. Gente, comprar 1 quilo de roupa está ficando cada vez mais comum do que parece. Onde acontece um tipo de comércio como esse, a indústria têxtil recupera parte do que desperdiçou durante a produção e o consumidor aplaude. Melhor, garimpa e reforça o estoque do armário. Lojas de roupas que vendem peças por quilo têm ganhado cada vez mais espaço no comércio popular e atraído consumidores em busca de preços acessíveis e oportunidades de garimpo. Em regiões como a 25 de março, em São Paulo, é comum ver clientes revirando pilhas de roupas, muitas vezes excedentes de fábricas e grandes marcas, em busca de peças que unam estilo e economia. Os valores variam entre R$ 15 e R$ 95 o quilo, dependendo da qualidade e do tempo de fabricação dos produtos. A iniciativa, que surgiu em 2020, busca dar destino às sobras da produção em larga escala da indústria de moda, evitando que toneladas de roupas acabem descartadas. As peças vêm grande parte de fornecedoras de marcas infantis e de lojas de departamento, que encontram nesse modelo uma alternativa para escoar estoques encalhados. O público, por sua vez, tem acesso às roupas novas por preços mais baixos, ainda que precise investir tempo na escolha. Os especialistas em moda sustentável ressaltam que esse tipo de negócio contribui para a chamada moda circular, ajudando a combater um dos principais problemas da indústria têxtil, o desperdício. O setor é considerado um dos mais poluentes do mundo pelo alto consumo de água, energia e pelo descarte de toneladas de tecidos e peças não utilizadas. As pesquisas apontam que as fábricas produzem cerca de 40% a mais do que conseguem vender, o que alimenta o ciclo de excesso e descarte. De acordo com os estudos internacionais, o mercado de itens usados e alternativos, como os brechós e lojas por quilo, deve crescer entre 15% a 20% nos próximos anos. A previsão é que até 2030 esse segmento ultrapasse a indústria do fast fashion, que ainda domina o consumo de roupas, mas tem sido cada vez mais questionada pelos impactos ambientais. Não demorou muito para alguns pesquisadores provarem que os alunos que não usam celular na sala de aula têm melhor resultado para aquilo que eles foram lá para fazer, aprender. Os bons resultados foram principalmente em matemática. Restrição ao uso de celulares nas escolas, que começou no Rio de Janeiro e se estendeu para todo o Brasil neste ano, já apresenta impactos positivos na aprendizagem dos estudantes. Uma pesquisa inédita da Universidade de Stanford, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio, revelou que os alunos da rede municipal tiveram um avanço de 25% em matemática e de 13% em língua portuguesa em 2024. Primeiro ano completo
de vigência da medida. O levantamento envolveu 919 diretores de escolas de ensino fundamental, o que representa aproximadamente 90% desse segmento no município. A metodologia utilizada pelos pesquisadores buscou isolar o efeito da proibição do uso dos celulares de outros fatores, como alterações curriculares ou investimentos em estrutura, permitindo atribuir os ganhos diretamente à nova política educacional. Segundo o secretário de Educação do Rio, os números confirmam o que já vinha sendo percebido nas salas de aula. Sem a distração constante do celular, os alunos conseguem dedicar mais atenção às atividades escolares e também a manter o foco no processo de aprendizagem. O resultado foi observado de maneira consistente ao longo do ano, com crescimento progressivo a cada bimestre. O decreto que restringiu o uso de aparelhos eletrônicos em salas e recreios entrou em vigor no primeiro dia letivo de 2024, abrangendo escolas públicas e privadas. A decisão se baseou em diagnósticos nacionais e internacionais, entre eles relatórios da Unesco, que alertam para os efeitos negativos do uso excessivo de dispositivos móveis no desempenho escolar. Para os pesquisadores envolvidos, a experiência carioca mostra que a medida tem potencial de transformar a educação em todo o país. Agora, adotada em âmbito nacional, a política pública reforça o debate sobre o uso equilibrado da tecnologia entre crianças e adolescentes, apontando caminhos para conciliar inovação digital e qualidade de ensino. As pessoas estão fazendo mais empréstimos bancários e, com isso, a inadimplência no Brasil atingiu o maior nível em mais de 7 anos. A inadimplência no segmento de recursos livres, em que as condições dos empréstimos são firmadas sem a interferência do governo, ficou em 5,2%. Esse número se tornou o patamar mais elevado desde novembro de 2017. As concessões de empréstimos no Brasil avançaram 1,2% em julho, na comparação com o mês anterior. O crédito no Brasil também avançou, mas continuou ofuscado pelo peso das taxas de juros, levando o estoque total a mais de 6 trilhões e meio de reais. O movimento ocorreu em um ambiente de endividamento elevado e de custos financeiros que figuraram entre os mais altos do planeta. Os financiamentos com recursos direcionados ou regulados pelo governo, como crédito rural e habitacional, registraram uma expansão de 7,4%. Já os recursos livres, onde bancos e clientes negociam diretamente condições e taxas, subiram ao mínimo. Financiar qualquer coisa no Brasil custa muito mais do que em qualquer outro país que tenha uma economia emergente e relevante. E por isso, famílias e empresas encontram dificuldade para sustentar o financiamento de carro ou parcelar compras. O Brasil continua a carregar um sistema de crédito que, em vez de impulsionar o crescimento, funciona como freio. A concentração bancária, a insegurança jurídica e o baixo nível de garantias reais contribuem para que o risco percebido seja elevado, mantendo taxas proibitivas. A indústria farmacêutica do país fechou o primeiro semestre deste ano com um faturamento maior do que o do mesmo período de 2024. Ao todo, foram quase 6 bilhões de medicamentos vendidos. Além do crescimento no volume de unidades comercializadas, o setor também foi ajudado pelos reajustes dos preços dos medicamentos, que subiram até 5% no início do ano. Dos quase 6 bilhões de remédios comercializados, 4 bilhões e meio foram feitos no Brasil. Isso fez com que em valores fossem movimentados 138 bilhões de reais, um aumento na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Nas vendas por segmentos entre janeiro e junho, os genéricos lideraram, enquanto os medicamentos de referência venderam quase 10 vezes menos. O setor registrou um crescimento de 180% de unidades comercializadas no país nos últimos 25 anos. Com uma legislação regulatória mais amadurecida, as empresas locais foram beneficiadas com o avanço tecnológico e o aumento na procura dos brasileiros por remédios, que hoje conta com diversificação de portfólio para terapias e demandas diversas. Em 2000, quando a lei dos genéricos completou um ano em vigência, os laboratórios contavam com menos de 5 mil remédios registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje já são mais de 17 mil produtos. A participação de mercado também variou consideravelmente. Há 25 anos, as vendas do mercado farmacêutico eram divididas ao meio entre empresas nacionais e multinacionais. Atualmente, com a dominância dos laboratórios brasileiros, as estrangeiras ocupam 20% do setor, vendendo principalmente medicamentos de referência. E a previsão é de que até 2030 essa participação seja reduzida a 10%. O Informe Região de hoje fica por aqui.
A gente encerra com imagens do trânsito na Henrique Pancada, em Rio Grande. Nos siga em nossas plataformas digitais. No Instagram, no Facebook, no YouTube, procure por TV O Farol do Sul. Continue sintonizado conosco. Na sequência, vem aí o Alimento da Fé, hoje com a pastora Michele Alves. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã, 1 da tarde.